Olá, pessoal. Eu me chamo Jadmile Vitória. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente tem um episódio que vai tratar de um assunto essencial para quem está na graduação, que é a oratória e a apresentação de projetos. A oratória é uma habilidade essencial que vai te fazer se destacar na apresentação de projetos e em qualquer situação acadêmica, na verdade. E a gente tem muito a discutir sobre isso, né, Rebeca? Isso mesmo, Jadmile. E por isso estamos aqui com uma professora convidada especial, Ana Elizabeth, formada pela UFRN em Nutrição, doutora pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, e saindo do forno, agora bacharel em Direito, não é isso, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Eu agradeço pelo convite. Eu espero que esse bate-papo entre nós seja bem proveitoso e, ao mesmo tempo, divertido. Isso mesmo. E aí nós queremos compartilhar aqui, né, sobre como foi a sua jornada inicial, né, na graduação, com essa apresentação de projetos, que muitas vezes a gente fica bem nervoso, né? A gente quer saber. Nesse início. Queremos muito saber sobre como foi esse primeiro contato com a oratória em si, a apresentação, como você lidou com o nervosismo. Isso mesmo. Interessante, vocês falaram assim, nós somos alunas, né, de odonto do primeiro período. E sim, foi no primeiro período da graduação que eu tive esse primeiro contato. Foi muito interessante porque o nervosismo era grande, na verdade, a gente tinha medo de falar, até com o professor. Imagine como era na minha época. E, então, a gente tinha vergonha, achava que ia falar errado, ou que ia dizer algo muito sem noção. E foi uma colega de sala que disse, mas o trabalho é meu, quem sabe sou eu. E isso foi me abrindo os olhos para muitas coisas. E realmente o trabalho é nosso. Nós tivemos todo o cuidado de montar, tivemos todo o cuidado de estudar aquilo ali para trazer o melhor. Então, ninguém mais do que vocês que elaboraram o projeto vai saber. Ninguém tem mais domínio, Ninguém tem né? mais domínio sobre ele do que vocês. E foi a partir daí que eu comecei a entender que a segurança está quando você estuda, quando você entende do que você está falando. Verdade. A senhora lembra de algum episódio assim engraçado? Eu na tenho apresentação? vários E episódios. falhou a voz ou falhou aí alguma coisa? Na graduação, nós tínhamos um grupo por afinidade e aí a gente foi apresentar o trabalho de biologia celular e molecular. Nós levantamos para apresentar e uma colega sentou assim no birô do professor e disse, e aí, galera? Nesse momento, o professor olhou assim para todos nós e disse, não é assim que se apresenta um trabalho universitário. Vocês vão ter que ter uma postura melhor. Claro, e na hora que falou, ele falou todas, não quis repreender só uma, mas é importante a gente ter esse entendimento da postura que vocês querem ter naquele momento, né? E outro maravilhoso já foi depois de graduação, de pós-graduação, que foi no doutorado. Como vocês viram, eu fiz na Espanha e eu tive que apresentar meu doutorado todo em espanhol. Meu Deus. O nervosismo Em atacou. português já dá nervoso. Já dá nervoso. E aí foi ótimo, porque tinha uma cafeteria em frente à faculdade, eu disse, não, vou tomar um café. Era 10 horas da manhã, quando eu fui apresentar, eu cheguei na cafeteria e disse, estou muito nervosa. Aí todo mundo já sabia que eu era brasileira e tal. O que foi? Se a brasileira vai ter que apresentar em espanhol. Já sei o que fazer com você. Aí me deu um café com leite e uma dose de uísque dentro do café com leite. Para você beber. Mãe, eu vou tomar isso. Vai dar certo, vai lhe acalmar. Não, assim, Funcionou que eu apresentei. Apresentou completo. Deu certo. Apresentei e fui contemplada com 10. Então, acredito que deu certo. Muito bom. Mas não estou incentivando nem aconselhando Por a favor, tomar não, a dose de apresentação do trabalho. Mas isso mostra que, às vezes, o nervosismo é interno, é nosso. E quando a gente se sente preparado, tudo muda. E é importante a questão da postura, é importante você estudar, você ter o conhecimento do tema, porque vai ser muito mais fácil você poder se desenrolar naquele momento e até em alguma situação que você, de repente, perdeu um pouco do foco, você estudou, então tem condições de você resgatar e retornar como se nada tivesse acontecido. o nervosismo acaba nos travando, né? Trava Completamente. E esse é um dos erros mais comuns que
se empenhar demais e ficar com muito medo. Muito Mas aí medo. eu queria saber de você quais dicas você dá pra gente driblar esse medo, pra gente tentar esquecer do nervosismo e conseguir apresentar com calma. Vamos lá. Esquecer o nervosismo, a gente não vai esquecer. Porque cada apresentação que a gente faz, claro, é natural. Vocês falam, mas você é professora. Isso aconteceu agora na minha graduação em Direito, que os meninos diziam, ela é professora, vai tirar de letra. Eu disse, não, gente, a gente não tira de letra, porque o nervosismo é natural do ser humano. Aquela ansiedade de você querer mostrar algo que você fez, que você acha que é importante. Então, a gente tem que entender que isso vai ser natural. Esse sentimento, ele é natural. Mas o que é que a gente pode fazer para disfarçá-lo? Primeiro é realmente ler bastante sobre o tema que vocês vão abordar. Então, na hora que vocês vão apresentar um seminário e o professor fez a divisão de assuntos, leia sobre o assunto, estude, apresente para o espelho. Nada como você olhar para o espelho da sua casa e dizer, oi, tudo bem, eu sou fulano, eu vou fazer tal. Isso é muito importante, porque você vai percebendo suas caras e bocas. E aí a gente olha e fala assim, nossa, eu tô com a cara de espanto. Aí já modifica. Mas você tem que se ver, você tem que se observar. Até na postura, a gente às vezes vai apresentar e começa a ficar nervoso, aí aperta a mão, abraça. E essa postura não é legal. Então, quando você vê no espelho e faz, nossa, eu tô fazendo isso, a gente termina modificando essas pequenas características que a gente só vai perceber se visualizar. Lá em casa, a minha cobaia, minha irmã, eu apresento coisas para ela. Então, antes de qualquer... Às vezes até mesmo para estudar para a prova, eu vou e faço ela me questionar e eu respondo nas coisas. Isso ajuda bastante mesmo. Importantíssimo. Se você tem uma cobaia, mas quem não tem, transforma o espelho em cobaia, transforma o cachorro em cobaia. Mas apresente. Quando a gente escuta a nossa voz explicando, fica mais fácil a gente entender se realmente era aquilo que a gente queria dizer. E outro ponto que eu acho importantíssimo vamos apresentar com slides. O slide tem que ter tópico. É um tópico, é algo limpo, clean, para que vocês possam estar mostrando apenas o tema. Quando você faz um slide muito poluído, muito cheio de informações, o que é que acontece? Vocês vão naturalmente querer ler. É verdade. E aí essa leitura interfere totalmente, porque você quer acompanhar o slide e o nervosismo não deixa. Fica robotizado, né? Fica robotizado. Então, é muito melhor você colocar tópicos e aqueles tópicos te lembrarem alguma coisa. Fotos. Coloca uma foto de algo que você... eu vou falar sobre saúde bucal e os cuidados da infância. Coloca a criança sorrindo, com um pirulito na mão, que você eu tenho que falar sobre os cuidados, que isso não deve ser feito, ou como deve ser feito. Então, as próprias imagens, elas contribuem muito também para resgatar na sua memória o que você quer falar. E isso também, as imagens até também ajudam a tomar atenção, né? Exato. Que é isso também uma outra dificuldade. Normalmente, pessoas tímidas, às vezes falam mais baixo, e acaba que não tomam a atenção. Você, né, vê isso também como um erro? Isso é importantíssimo a gente entender que quanto mais baixo a gente fala, mais dificuldade as pessoas que estão ali nos assistindo vão ter de ter entendimento sobre o que estamos falando. Então, é importante, sim, treinar a voz em casa, treinar o tom, até mesmo para que vocês se escutem e digam, esse tom tá legal, dá para ouvir bem. É muito engraçado e curioso que você falou de falar no espelho e disse que isso era uma loucura, porque quando eu era criança, hoje em dia as pessoas me falam, nossa, sua oratória é muito boa, como você fez curso? Eu, de fato, recebo essa pergunta, não é mentira. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu falava muito no espelho, mas não eram coisas tipo da escola. Era quando eu chegava em casa, era tipo o meu diário. Eu chegava em casa, olhava, sentava ali no chão, de frente para o espelho, e começava a contar os fatos do meu dia. E eu fazia isso todos os dias e às vezes relembrava algumas coisas, mas eu sempre conversava comigo mesma. E eu percebia, nossa, eu tô falando meio... Tá desleixada a minha fala aqui, eu não sei o quê. E comecei a me empenhar mais em procurar vocabulário
E acabei conseguindo isso que chamam de boa oratória. Falam, me elogiam, né? Não estou me gabando, mas me elogiam pela minha Nós temos oratória. Eu acho muito provas engraçado. pelo seu trabalho recentemente com gente. Juíza, não A juíza fez sucesso. Mas, gente, é importante, sim, na hora que a gente começa a conversar, até pequenos erros de português que são naturais nas concordâncias verbais, que muitas vezes, quando a gente está assistindo a televisão, aí alguém fala um verbo errado ou alguma coisa assim, faz, a gente vamos, por exemplo, aí você faz, nossa, Já percebe, já doeu, julga. né? Aí já julga. Isso, você também falando para o espelho, é muito mais fácil você dizer a gente vamos e perceber que está errado e não repetir. Outra coisa que dá pra fazer é fazer vídeos e assistir a E gravação, assistir. que deixa o tempo mais longo ainda, né, a distância, e você consegue prestar mais atenção nos erros que você cometeu. E até mesmo vendo os outros colegas apresentando, é importante você estar naquele momento do seu colega, porque muitas vezes, não sou eu que vou apresentar, não vou estar aqui. Pelo contrário, é importantíssimo que você assista também, porque às vezes aquilo que o seu colega falou que você achou, a forma que ele falou que você achou interessante, você traz para você. Ou então a forma que o seu colega falou que não gostou, isso eu não vou fazer. Então, isso também é bom, a observar a postura do outro. Então, assistir, apresentar é a solução. Né? É importante. A gente estava pesquisando também sobre, hoje em dia é muito falado sobre a linguagem corporal e o modo que estamos vestidos, né? Então, uma coisa muito na área jurídica, né? É que quando o acusado ele vai vestido de uma forma mais clean, vamos dizer assim, né? Ele demonstra já a inocência, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, como é que a senhora recomenda sobre isso, sobre a vestimenta? Vou contar um outro episódio da minha vida, bem interessante. Na época da faculdade, eu sempre gostei muito de usar macacão, aqueles macacões grandões e tal. E eu fui fazer uma compra num grande shopping aqui de Natal. Eu estava de macacão, era meu aniversário, e eu ia comprar um presente, que meu pai me deu o dinheiro e disse, vá comprar seu presente. E eu fui super mal atendida. As pessoas olhavam para mim como se fosse, você vem comprar o quê? E eu achava que isso não existia. Então, a nossa postura não é só no comportamento, a nossa postura também é no vestir. Então, na hora que eu vou apresentar algo, eu vou apresentar o meu trabalho, eu vou apresentar o meu TCC, e eu chego de forma desleixada fisicamente, isso já traz uma falta de interesse meu em estar fazendo aquilo ali. Então, a postura, a roupa, e entendemos que estamos num ambiente acadêmico, então os cuidados com que a gente vai vestir é muito importante. Claro que a gente acha que, assim, não é legal ser maltratado porque tá de uma forma mais confortável, né? Mas a gente tá falando de mostrar a que você veio, passar um pouco do que você quer falar. Por exemplo, se você vai mais formal, as pessoas já entendem que você está indo para tratar de um assunto mais sério. Não é que você está se exibindo ou alguma coisa assim. É porque você foi tratar de algo mais sério, você quer estar bem visto pelas pessoas, né? Exatamente. Passar credibilidade. Inclusive, é um dos pontos que a gente queria discutir aqui com você, que a gente queria saber, assim, quais as melhores formas de passar e construir credibilidade diante de avaliadores de TCC, trabalhos, professores que vão avaliar o seu trabalho. São vários pontinhos que a gente tem que analisar. O presentinho no final para os avaliadores funciona? Funciona como uma questão de cordialidade. Isso, né? Eu digo que a gente, quando você convida alguém para fazer algo com você ou por você, não é que a pessoa esteja esperando ganhar um presentinho, mas você dá como uma forma de cordialidade, por agradecimento pela disponibilidade de estar ali. Então, assim, eu acho cordial. Não é uma regra, eu acho cordial. E um dos pontos mais interessantes é cuidado com os slides de vocês, nada de slides poluídos, figuras. Se eu colocar uma figura que for um desenho, em todos os meus slides tem que ter desenhos também. Eu não posso colocar uma figura, uma fotografia e no outro uma figura de um desenho animado. Fica desconecto, né? Exatamente. Sim. Não tem sentido aquilo ali. Então, você
faz essa conexão. Outro ponto importante é, na hora da apresentação, você fazer conexão entre os slides que você está apresentando, entre sua fala. Então, você não vai fazer. Bom dia, eu sou fulano, vou apresentar agora a introdução do meu TCC. Aí fala alguma coisa, agora eu vou falar o objetivo. Não, Acontece faça muito. demais, faça uma conexão. O tema é esse, nós abordamos tal característica, é importante perceber, tá. Então, vai trazendo uma conexão. O nosso principal objetivo para o desenvolvimento desse trabalho foi, e aí diz qual é o objetivo, o método utilizado para chegarmos aos nossos resultados foram esses. Então, entendam que vocês vão trazendo uma conexão entre seus slides. Isso ajuda muito na hora de apresentar. Fazer tipo um fluxo, né? Uma coisa que siga uma direção, não vá para muitos lados. E, volto a dizer, o espelho é essencial para vocês observarem os trejeitos. Quando vocês forem falar, será que eu estou movimentando muito os braços? Será que eu estou balançando muito a cabeça? Tem imagem de você apresentar bem nervoso, se mexer. Aquilo ali chama atenção negativamente, porque as pessoas deixam de prestar atenção na sua fala para prestar atenção E como você está nervoso. no E seu nervosismo. você falou exatamente o que eu ia perguntar agora, que é qual o limite da gesticulação? Quando que eu deixo de ser extrovertido Explicativo para para ser... ser exagerado e nervoso, assim, sem controle? É natural falarmos e, claro, nos movimentarmos. Eu falo muito com as mãos. Eu acho que é Também. importante você ter esse cuidado. Mas o seu falar com as mãos deve estar conectado com o que você está apresentando ali. Então, ter o cuidado para não ter aqueles pequenos toques de ficar apertando a mão ou passando a mão nos dedos, coçando a mão como se fosse algo. Isso é perceptível que é o nervosismo. Ana falou, já deve ter percebido já várias sabe. vezes aqui na câmera. Já pegamos nossos próprios erros, hein? E uma coisa bem interessante que é quando você está nervoso, que treme, porque muitas pessoas têm essa, você aperta a mão e fala e faz assim. Sim. Porque você vai te dando segurança, como se você estivesse te dando um pouquinho de conforto. Então, você fala, aperta um pouquinho a mão assim, é isso mesmo, tá? Vocês vão se sentindo mais confortáveis e não mostrar. Já pensou? A mão? Todo mundo percebe. Passando o slide. Então, assim, se perceber que vai ter essa dificuldade, não vai passar um slide com o passador, vai lá e o dedo lá no computador, mas não demonstre tanto esse nervosismo. Mas também é importante não deixar de reforçar, né, a fala com os gestos. Sim. Quando você tá mais nervoso, você faz menos. Quando você tá seguro, eu acho que vai fluir naturalmente, né? Às vezes, quando você está nervoso, você movimenta muito mais os braços, porque você quer terminar liberando aquele O nervosismo nervosismo. através Faz todo sentido. Não tinha através dos pensado seus nisso gestos. ainda. Então, você vai e movimenta, aí você vai se sentindo confortável pelo movimento, aí depois você vai começando a relaxar e vai reduzindo e vai trazendo um movimento mais pausado, mais delicado e mais voltado ao que vocês estão apresentando. Muito bom. E a senhora recomenda alguns artigos, livros, para que a gente se aprofunde nessa parte da oratória, Sim. essa parte de prestações, né? É bem interessante porque muitas palavras que a gente utiliza na apresentação de um trabalho não são as palavras que a gente utiliza no dia a dia. Sim. Então, a forma melhor de conhecer essas palavras e trazer essas palavras para o nosso vocabulário, lendo artigos, lendo livros. E nos artigos vocês vão ver o formato daquele artigo, como aquela pessoa escreveu, como ele trouxe, como ele abordou o tema. E você sabe, eu gostei dessa forma de abordagem, então vou falar dessa forma, vou fazer com esse cuidado. Então, é bem interessante a leitura assim, de artigos, leitura de livros, nada de Google sempre. Nossa, Vamos utilizar o Google, é uma boa ferramenta, não estou falando mal, mas a gente também utilizar as ferramentas que o próprio Google nos traz, que são esses artigos, são livros que a gente vai encontrar nessas plataformas. Então, é bem interessante a gente ter esse cuidado, sim. a leitura, ela é muito importante para a gente desenvolver a habilidade. Porque se a gente não desenvolve,
acaba que fica uma coisa que você não tem domínio, você não consegue deixar isso mais fluido, né? A gente vê que a oratória hoje em dia é, assim, crucial para você passar credibilidade. Você não passa credibilidade se você não tiver um bom controle da oratória, um domínio, né? Vender algo, né, também, Até hoje no marketing. Super interessante. Quando eu me formei, e surgiu uma oportunidade de ser representante comercial na área de dietas. Gente, eu sempre fui muito tímida. Eu não sei nem como foi que eu cheguei a professora, mas eu sempre fui muito tímida. E quando eu chegava para conversar com os especialistas, que eu tinha que explicar para eles algo que na minha cabeça eles já sabiam, tanto quanto eu, me deixava ansiosa, nervosa. E fizemos vários cursos, as empresas que a gente trabalhava traziam essa possibilidade desses cursos. E uma coisa algo que eles sempre falavam era justamente isso. Leiam bastante para que vocês tenham um vocabulário amplo. Que hoje a gente vê uma dificuldade muito grande com a escrita do WhatsApp muito resumida. A gente relaxa e não volta mais. VLW. Gente, o que é VLW? Eu estou me sentindo muito velha. BLZ, eu já estou aprendendo, já estou ficando mais, como é que eu posso dizer? Mas habituada a tudo isso. Mas entenda, esse hábito, essa escrita, a gente traz É para nossa vida. perigoso, né? Alguém, se eu perguntar agora, vocês vão saber bem bonitinho a diferença de cada tipo de porquê? Porque junto, porque separado, porque junto com acento, separado com acento. A gente usa o PQ. Exatamente. Então, esse vício do dia a dia interfere muito na nossa oratória, muito mesmo. Inclusive, há linguagens diferentes, né? Por exemplo, para a área jurídica, né? E o pessoal de direito aí é diferente, né? Falar, por exemplo, se referir a um juiz, a gente não usa o você, né? A gente usa já pensou? Usa muito mais de excelentíssimo, formalidade. né, juiz? Excelentíssimo juiz, Vossa Excelência. Então, a gente trata com mais respeito, com palavras mais respeitosas. É capaz de perder a causa se chamar juiz de pessoa. Mas outra coisa, a gente pode perder também estágios, entrevistas, Sim. oportunidades de emprego, oportunidades em pesquisas, pela nossa oratória, pela falta do controle, do domínio, né? Verdade. Eu sou bem criteriosa com umas coisas. E uma vez eu estava vendo um jornal, no horário do almoço, e a apresentadora estava com 2 argolas muito grandes. Ela tinha um cabelo bem curtinho. Então, eu passei o jornal todinho olhando a argola dela. Aquilo me desconcentrou totalmente. Então, entendam que é importante para a gente ter uma aparência clean, porque o que tem que chamar a atenção não é você, é o que você está apresentando. Sim. Exatamente. Isso aí entra também, né, na parte das vestimentas, né? Tem que tomar Isso, tudo na cuidado. vestimenta, no cuidado, inclusive com os adornos que você vai estar utilizando para aquele momento. Eu acho que eu aprendi muito aqui. Eu também, Eu viu? vou sair daqui uma nova pessoa, porque eu já estava gesticulando, mas já estou mais calma, já estou Era parando. apenas um trabalho, agora pra vida, né? Exatamente, me ajudou muito. Espero que vai ajudar, né? Muitas pessoas que vão assistir isso aqui, que esperam aprender, né? Com isso aqui, a gente tá muito feliz que você veio participar do nosso Muito obrigada. Muito feliz podcast. de estar aqui com A vocês melhor mais uma convidada. vez. Amo demais essa convidada, gente. Gente, obrigada por assistir. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.